agora que é o momento reservado à minha fala, como se diz no Brasil, saudar a todos individualmente, ao Dala, ao Maurício, mais uma vez a professora Saltina, ao Álvaro, que está do outro lado a fazer a transmissão, um Banza, um Temo, Albertina, Elizabeth e a Maria. Dito isto, eu vou partilhar a minha comunicação, de modo que possa seguir um caminho mais sistemático. Preciso de um minuto para fazer a partilha da minha. Ok. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Gostava de parabenizar pelo facto de terem tido esta iniciativa. O que me foi solicitado para partilhar enquanto ideias é exatamente problemas e desafios do ativismo em Angola e na diáspora. E eu acho que encontramos-nos num momento relevante do nosso país, de uma forma geral, e parece-me que efetivamente esse tipo de discussão impõe-se e é, digamos, necessário. Dito isto, eu gostava de começar por questionar se efetivamente pensar os problemas e desafios do ativismo de facto é ou não necessário. Essa foi a primeira questão que me ocorreu quando da formulação do convite. Talvez ela me tenha ocorrido porque já tenho estado a refletir sobre o mesmo questionamento há algum tempo, né? No meu lado direito, lado esquerdo, para quem está do outro lado a assistir, poderá ver esse ensaio de Amílcar Cabral intitulado Pensar para Melhor Agir. Isso é um enxerto de uma frase maior de Amílcar Cabral. Ele dizia: é necessário pensar para melhor agir e é necessário agir para melhor pensar. Outros pensadores ao nível da América Latina traduziram esse pensamento inspirado em Cabral de uma outra forma, usando palavras diferentes, né? Tendo sido criado o chamado método agir pensando ou pensar ação, né? E ação pensando. O que significa basicamente que não é possível realizar ações de grande relevância, ações de impacto, ações verdadeiramente transformacionais, se não for feita de forma a pensar, não é? E trago essa ideia fundamental de uma grande liderança africana, Amílcar Cabral, porque ele estava convencido disto e efetivamente ele agiu conforme a sua afirmação, e nós sabemos qual foi o impacto de Amílcar Cabral na libertação da África, particularmente da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Devem lembrar que Cabral tornou-se hoje reconhecido como um dos maiores líderes políticos do mundo. Daí que o pensamento de Cabral está hoje a ser estudado em diferentes partes do mundo, não é? Dito isto, a minha questão é: se o ativismo em Angola é feito de forma não pensada, então diríamos que efetivamente há necessidade de pensar. Mas esse pensar não pode ser um pensar que se reduz meramente a pensar. Não é um pensar qualquer, é um pensar estratégico, ou seja, que caminhos devemos seguir. Mas esses caminhos, do meu ponto de vista, já estão
identificados, de modo que possamos confrontar os problemas com que nos deparamos e podermos percorrer um caminho que efetivamente nos leve àquilo que é o problema, a pôr fim ao problema central, que é o regime que nos oprime há meio século. Não é? Dito isto, eu gostaria de apresentar os problemas do ativismo em Angola, os problemas, os desafios, em duas grandes categorias. Por um lado, estão aqueles que eu chamaria de problemas ou desafios externos ao ativismo, ou seja, desafios externos, mas eles não são externos no sentido puro. O que eu quero dizer é que não são externos sem relação ao que está a ocorrer lá dentro. É verdade que, do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico, podemos apresentá-los como sendo desafios externos, separadamente, mas isso não significa que não estejam conectados com o que está a ocorrer internamente. Isso permite-nos compreender a situação de Angola, a opressão em Angola, o que os ativistas e os angolanos, de uma forma geral, passam dentro do que podíamos chamar de do sistema mundo. Não é? Angola está dentro de um sistema mundo e esses desafios externos não podem se desconectar com a realidade interna, uma vez que Angola é parte do sistema mundo do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Né? O primeiro desafio que eu gostaria de destacar, que se coloca aos ativistas e dentro e fora de Angola, é o que são os chamados parceiros internacionais. Ou seja, o regime tem os seus parceiros a nível internacional e esses parceiros chegaram a uma conclusão. Angola tem uma das, digamos, um dos grupos mais venenosos, um dos grupos políticos mais insensíveis já existentes no continente africano, gente completamente indiferente ao sofrimento humano, e essa gente está disposta a vender tudo. Se houvesse possibilidade de vender a areia do deserto do Namibe, tal como se vende o petróleo, a madeira, o nosso peixe, os diamantes, etc., eles já teriam acabado com o deserto do Namibe, vendendo à comunidade internacional. E essa comunidade internacional, toda ela ocidental, Europa, Estados Unidos, oriental, no caso a China, no Médio Oriente, o grande parceiro de Angola é Israel, que ajuda a formar os serviços secretos, disponibilização de meios tecnológicos para monitorar os angolanos, etc., etc. Todos eles convencidos de que há uma elite de costas, insensível ao sofrimento do povo angolano. Eles percebem que essa elite está disposta a tudo para manter-se no poder e, portanto, essa elite é a mais adequada para os interesses dessa comunidade internacional e, portanto, eles fazem tudo por tudo. Esses parceiros internacionais fazem tudo por tudo para manter o MPLA no poder. E por isso mesmo é que há divisão dos recursos, os americanos e os europeus estão com o petróleo, e entre os países está, claro, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, os russos. Portugal também tem um bloco em Cabinda para extrair petróleo. Estava a esquecer o caso de Portugal. E no caso dos russos têm os diamantes. Eu sei que há agora um desentendimento, porque parece-me que Angola recentemente travou a extração de diamantes através da empresa russa Ervosa. E então está também o Canadá no setor dos diamantes, não é? E a China não extrai petróleo diretamente, mas compra o petróleo angolano através do que nós já sabemos, não é? A China construiu,
deu dinheiro à elite angolana e temos uma dívida gigantesca que até hoje não foi, digamos, revelada. E, portanto, esses fazem tudo por tudo para manter o MPLA no poder, porque o MPLA garante que todos esses recursos beneficiam o mundo ocidental e outros parceiros fora do mundo ocidental, tal como já referi, e eles, claro, mantêm o poder e os benefícios decorrentes do próprio poder. Portanto, a comunidade internacional é inimiga do povo angolano e, por isso, vai fazer tudo por tudo, tal como já tem feito para manter o regime. Nesse sentido, é preciso não nos esquecermos, então, que embora esse entrave, essa dificuldade seja externa, ao mesmo tempo é interna, porque tem consequências na relação entre a comunidade internacional e os ativistas. É por isso que muitas organizações da sociedade civil que recebem, por exemplo, financiamento, elas só recebem condicionadas a abordar certos temas que não vão mudar nada em Angola, que vai manter o regime tal como está, porque os temas são definidos por esses ditos financiadores que querem manter o povo angolano na situação em que se encontra, não é? E agora, recentemente, descobriram que Angola tem terras raras no AMBO e, portanto, há intenção, mais uma vez, do mundo ocidental controlar as terras raras no AMBO para facilitar o fabrico de telemóveis, computadores, etc., etc. A chamada indústria contemporânea mais avançada na área da inteligência artificial, robótica, etc., etc. E como, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, a China, os Estados Unidos e a União Europeia dependem de terras raras que vêm da China, e nesse momento eles precisam libertar-se da China, Angola pode ser uma fonte fundamental à busca desses recursos. Esse elemento é fundamental quando se pensa a situação da Angola, quando se pensa as dificuldades por que a sociedade civil passa. É por isso que tu vês certos países, como é o caso da África do Sul, Moçambique, etc., em que têm relativo apoio muito melhor da comunidade internacional em termos de fonte de financiamento, diferente do que acontece em Angola, porque Angola continua a ser aquilo que Portugal chamava de Eldorado, né? E por outro lado, ainda à escala internacional, no âmbito internacional, no quadro dos chamados desafios externos, está a irrelevância dos direitos humanos no mundo atual. Ao contrário do que sucedeu nas décadas de 50, 60, 70, 80, etc., até ainda na década de 2000, princípios de 2010, hoje os direitos humanos tornaram-se praticamente irrelevantes. Portanto, já não há importância dos direitos humanos nem na Europa, nem nos Estados Unidos. E, nesse sentido, o que o mundo ocidental está a fazer? Está a fazer exatamente aquilo que a China faz. Olha, o que nos interessa são negócios, são recursos, e já não interessa mais a defesa de direitos humanos nem de democracia. Então, aqueles ingênuos que ainda acreditam que o mundo ocidental acredita na democracia e nos direitos humanos, hão de continuar à espera de um suporte para que possamos nos libertar. Tenham consciência de que direitos humanos hoje já não têm relevância absolutamente nenhuma. Lembrai-vos que, por exemplo, há 4 dias os Estados Unidos publicou a sua grande estratégia de segurança nacional, em que, dentro da estratégia de segurança nacional, para os Estados Unidos, a relação com a África será uma relação puramente comercial. E os Estados Unidos, nesse momento, querem, por exemplo, que se celebre um grande acordo de livre comércio entre a África e os Estados Unidos, o que significa que direitos humanos e democracia não valem absolutamente nada. E vou dar exemplos muito rápidos para que possam compreender. No caso da Ucrânia, tem que valer direitos humanos, Putin tem que ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Quando colocaram o processo contra Israel, todo mundo ocidental foi contra a África do Sul. Tu notas claramente aqui uma dupla perspectiva, uma grande hipocrisia em relação a essa matéria, não é? Depois do conflito, ou melhor, após o acordo, no caso do conflito na faixa
faixa de Gaza, havia a ideia por parte de muita gente de que se podia exigir a Israel a reconstrução de Gaza, não é? Mas a grande verdade é que isso não aconteceu, mas estão agora a bloquear os ativos financeiros da Rússia para a reconstrução da Ucrânia. Eu estou total e absolutamente de acordo, mas tem que se fazer também o mesmo com Israel, só que não é isso que vai, digamos, acontecer. Em síntese, os nossos recursos e o posicionamento da comunidade internacional perante a democracia e perante os direitos humanos já não nos garantem qualquer apoio para que possamos pôr fim à nossa situação. Então, os nossos recursos constituem uma espécie de desgraça para inviabilizar o avanço da própria sociedade civil. E neste quadro há um outro exemplo importante que eu gostava de partilhar. A União Europeia tinha criado um programa que era aplicado tanto em Angola quanto em Moçambique. Eu não sei se era aplicado em outras partes do mundo, mas em relação a esses dois países eu tenho conhecimento e evidência sobre isso, escrevi sobre isso, publiquei sobre isto. O programa chamado PAN, Programa de Apoio aos Atores Não Estatais, em que a União Europeia tinha congregado as organizações da sociedade civil, mas esse programa não só tinha a presença da União Europeia, articulado pela União Europeia, mas havia também a presença do governo angolano, particularmente na altura o Ministério da Administração do Plano, digamos, era o Ministério do Planeamento, em que eles escolhiam quais são os assuntos que a sociedade civil deve tratar e queriam hierarquizar a sociedade civil entre a sociedade civil de cima, uma espécie de elite da sociedade civil, e uma espécie de sociedade civil subordinante, mas que deviam ser todos movidos por temas acertados pela União Europeia em parceria com o governo angolano. E, claro, eram assuntos que não contribuiriam em nada para mudar efetivamente o quadro angolano. Tendo apresentado esses desafios e problemas impostos à sociedade civil no âmbito externo, que é os parceiros internacionais do regime, que querem que o regime se mantenha, por um lado, a irrelevância da democracia e dos direitos humanos no mundo atual, e o agir deles vai, em função disso, focar em recursos e questões puramente econômicas. É por isso que, recentemente, na Conferência União Europeia-África, em Angola, vê que num país onde há fome, eles estavam a abordar problemas de segurança. Segurança contra quem? Nós representamos algum desafio de segurança para o nosso próprio país? Segurança contra quem? Numa região onde nós não temos qualquer ameaça, por exemplo. É óbvio que eles deviam dizer, não, estamos a falar de questões mais largas no âmbito continental, mas basta olhar para como o regime estabelece relações com o mundo e nota-se claramente, de facto, a preocupação central deles é segurança em relação, como é óbvio, ao povo. Dito isto, vou então focar aquilo que são os desafios e problemas internos, né? Nós temos um grande desafio do ponto de vista da qualidade do sistema de educação, e esse sistema de educação faz com que a sociedade civil seja uma sociedade civil incompetente. Eu repito, a nossa sociedade civil é incompetente. Incompetente do ponto de vista intelectual, incompetente do ponto de vista técnico, mas ela não é culpada. Eu estou a fazer uma constatação incompetente resultante do país do qual fizemos parte, não é? Não tivemos acesso a boas escolas, não aprendemos a fazer um bom projeto, não aprendemos a como implementar um projeto, como programar uma campanha cívica com consistência, tal como fazem os quenianos, não é? Começam algo e até atingirem o seu objetivo, e enquanto não atingirem, não param. E tudo montado estrategicamente, usam uma série de recursos do ponto de vista técnico, inteligência artificial, programação, etc., etc., mas nós não somos capazes disso. Basta olhar para os cartazes que muitas organizações publicam quando querem anunciar um evento, e tu notas claramente, de facto, as pessoas que fizeram aquilo não têm um mínimo de conhecimento do ponto de vista do design gráfico, capacidade estética, etc., etc. Vê-se a diferença, a incompetência que existe ao nível da sociedade civil angolana, mas essa sociedade civil é incompetente
como resultado da sociedade da qual ela é originária. Ou seja, temos uma sociedade civil inversamente, ou melhor, proporcional à qualidade da Angola. A sociedade civil é tão atrasada como é Angola, por causa, digamos, dos vários constrangimentos em que nós nos encontramos. Mas há uma coisa que é muito, muito, muito mais grave na sociedade civil angolana. O problema não é a incompetência, porque eu posso ser incompetente, mas se eu for uma pessoa ética, eu terei um princípio fundamental na minha vida, que é a humildade. E a humildade dar-me a possibilidade de pedir ajuda àqueles que sabem para que eu possa aprender. E no nosso contexto, parece-me que o regime transferiu a sua arrogância de regime para todo o povo, para os chamados defensores de direitos humanos, que também fazem parte, como é óbvio, do próprio povo angolano, que é a arrogância. Pessoas que não sabem, mas acreditam que sabem muito. Ou gente que pensa que o facto de ter ido para a prisão uma vez tornou-se especialista em alguma coisa. Ou gente que pensa que o facto de aparecer permanentemente no Facebook, no YouTube, tornou-se especialista em alguma coisa. Quer dizer, essa arrogância, a incapacidade de se abrir para aprender com o outro que sabe, ir pedir àqueles que sabem, abrir-se à busca de experiência, infelizmente não existe. E isso é muito grave e inviabiliza-nos de avançar. Não é? Por outro lado, há também um desafio e problema no âmbito do que chamaríamos de incapacidade de fazer análise de conjuntura, e esse problema está relacionado com o primeiro, da incompetência. O que é a análise de conjuntura? É preciso que qualquer indivíduo ou grupo de ativistas, quando está a lutar, tem que saber fazer análise de conjuntura. A análise de conjuntura é a compreensão das estruturas que nos oprimem. Quais são os pilares que são usados e aplicados para nos oprimir? Como eles funcionam? Qual é o lado forte e fraco desses pilares? O que está a acontecer? Quando é que eu sou capaz de identificar mera fumaça para distrair-nos e o que é efetivamente essencial? Eu não consigo compreender como é que gente que se chama ativista e que quer pôr fim à ditadura passam a vida a comentar a artista que agora deu à luz, o debate que um homem do MPLA foi fazer com alguns ativistas distraídos, passam uma semana, 15 dias a comentar aquilo e não percebem que aquilo é pura distração, até porque o homem que vai lá no debate, o departamento dele chama-se departamento de manipulação. Claro, se ele está a fazer aquilo é porque quer manipular. Mas tudo isso nota-se claramente que é a incapacidade de fazer análise de conjuntura. A análise de conjuntura permite-nos, sobretudo, compreender o que é essencial, permite-nos identificar foco, permite-nos identificar quais são os atores e quais são, digamos, os figurantes. Eu não posso estar focado em figurantes, tenho que olhar para os atores, aqueles que determinam efetivamente o rumo das coisas. E, portanto, não há essa capacidade, não é? E as pessoas passam a vida a comentar o que alguém disse, deixou de dizer, o podcast de A e B, a senhora que mudou e tal. Ficam distraídos e quando assustarem passaram-se mais 5, 10 anos e continuam oprimidos. Pois claro, porque vocês nunca foram capazes de focar, fruto da incompetência, uma incompetência somada à arrogância de quem não sabe, mas acredita que sabe, porque pensa que aparecer a toda hora no YouTube e no Facebook, ou o facto de ter ido a manifestações, torna-o especialista de alguma coisa. Não é? E o que acabo de dizer está igualmente relacionado àquilo que é a natureza do regime. É necessário que os ativistas tenham a capacidade de compreender a natureza do regime. Esse é um dos desafios também. As pessoas ainda não compreenderam a natureza do regime. Por quê? Porque as pessoas ainda juntam-se em conferências, em lives, em rodas para debater se o regime é ou não ditatorial. Isso já não é algo que se possa discutir. Há um consenso sobre essa matéria, portanto, a natureza do regime é bastante clara. E esse elemento é fundamental, porque quando tu tens consciência da natureza do regime e consegue transmitir, digamos, essa narrativa para o povo que não teve a oportunidade de compreender a natureza do regime,
que é efetivamente uma ditadura, as pessoas estarão convencidas da necessidade de lutar a todo custo, porque vão perceber que, se isso é uma ditadura, logo, numa ditadura não se realizam eleições, as eleições são uma farsa e, portanto, nós temos que ir à busca de novos caminhos. Mas não entenderam e, portanto, continuam a fazer debates completamente nonsense, né? E isso leva-os a quê? A outros problemas, que é a falta de foco. Não há foco na sociedade civil. O nosso problema central em Angola, e único, o mais importante, é o regime. O regime, tem que se pôr fim a esse regime, ponto final. Tudo o resto é perder tempo, discutir se balearam a Zungueira. É óbvio que nós temos que estar sensíveis a isso. Mas se o regime não mudar, vão continuar a balear a Zungueira. Vão continuar a retirar os terrenos das nossas famílias, lá onde elas vivem. Continuará a haver corrupção, a imprensa continuará capturada, os serviços secretos continuarão a servir o regime e a irem atrás de nós, continuarão a manter as nossas crianças sem ter acesso à escola, de facto. Todos estes problemas são o que eu chamo de ramos, folhas sobre a natureza do regime. Nós não podemos focar naquilo que são as folhas, as consequências, as implicações. Temos que estar focados naquilo que é o problema, é o regime. Se tu fores a um médico, claro, o médico vai recomendar os exames, depois de identificar a causa da doença, vai pegar o medicamento necessário para que possas efetivamente combater a doença e atingir o centro causador dos sintomas que tu estás a manifestar. É nessa lógica que deve-se agir. Foco sem distração. E a sociedade civil em Angola tem um grande problema de foco e continua a fazer coisas sem sentido, e na medida em que o tempo passa, de repente distraem-se, ela passou mais 20, mais 15, mais 10 anos e nada foi, digamos, resolvido. E essa falta de foco leva então a agir enquanto sociedade civil. Esse é um grave problema. É como uma sociedade civil circular, em que está sempre a falar das mesmas coisas, né? Todos os anos a falar da falta de problemas na imprensa, da falta de liberdade a nível da imprensa, sempre a falar sobre a ausência de um sistema judicial independente, sempre a falar sobre violência policial, sempre a falar sobre a falta de escola, sobre a falta de saúde. Não sai disso. Por que não sai disso? Porque não percebeu que é necessário ter foco, e que o foco é o fim do regime. É depois do fim do regime que vamos resolver esses problemas todos, à volta dos quais se vem falando quase há décadas, não é? E há um outro problema grave, e para mim isto é igualmente relevante a abordar no contexto da sociedade civil angolana, é uma pretensão de hierarquização da sociedade civil. Eu não sei se tiraram isto, digamos, de onde, mas hipoteticamente eu levanto a hipótese de que a sociedade civil angolana, exatamente por ignorância, está a reproduzir a mesma lógica de instituições partidárias, não é? E ainda por cima, instituições partidárias não modernizadas, paradas no tempo. Se vocês olharem, os partidos estão hierarquizados, não é? Tem órgãos que estão lá acima, órgãos intermédios e depois os órgãos de base. E a gente, ao nível da sociedade civil, que acredita que há uma sociedade civil lá acima, outra intermédia e outra sociedade civil de base. E, portanto, a sociedade civil de base deve subordinar-se a organizações ou a algumas pessoas que se acham acima dos outros. Isso é gravíssimo, e devo dizer-vos que, do ponto de vista da teoria liberal da democracia, a sociedade civil é simplesmente um conjunto de cidadãos, indivíduos ou organizações, sejam fundações, ONGs, associações, etc., das mais variadas áreas de atuação, e essas organizações podem ser formais ou informais, e a relação delas é uma relação puramente, digamos, horizontal. Não há ninguém acima de quem quer que seja, mas há essa pretensão no contexto da Angola e parece-me que estão a reproduzir a mesma lógica, digamos, partidária. E estes desafios, infelizmente, continuam na sociedade. Há um problema grave também de falta de ética e o mínimo de etiqueta.
E aqui vou dar um exemplo muito rápido para que possam perceber. Nota-se claramente comportamentos desviantes, comportamentos inaceitáveis para qualquer ser humano, não é só para a gente que está engajado na luta cívica, e eu acho que isso não ajuda, primeiro, a serem vistos como pessoas sérias e que representam efetivamente algo relevante para a construção de uma nova Angola, e, por outro lado, também não há qualquer possibilidade de influenciar pessoas positivamente se tu não tiveres comportamento socialmente aceitável. Não é? E o exemplo a que eu queria me referir é, muitas vezes, as pessoas desavenças de natureza privada fazem disso uma espécie de batalha pública, espetáculo para todo mundo assistir, e eu francamente não consigo compreender, não é? Há outro desafio gravíssimo que há ao nível da sociedade civil é a incapacidade de muita gente confundir, juntar-se nessa luta pela libertação do país com a vida privada. O João pode ser ativista e o Antônio também, são amigos, mas uma coisa é juntarem-se pela libertação do país, outra é fazer revelações sobre a vida privada, ou o João não tem dever de dar informação absolutamente nenhuma ao Antônio relativamente à sua vida privada. Portanto, há muitas vezes essa dificuldade de algumas pessoas que se dizem engajadas na luta, distinguir entre vida privada e união pela libertação. Né? E, por outro lado, há algo muito óbvio no contexto de Angola, que é a pobreza material. Né? Portanto, essa pobreza material tem várias implicações, leva as pessoas a serem cooptadas por forças políticas, muitas vezes até nem sequer são cooptadas, elas mesmas apresentam-se por causa do sofrimento que a privação material pode causar. E, nesse sentido, eu estou simplesmente a fazer uma constatação, não estou a fazer qualquer apontar de dedos. Nesse sentido, a pobreza material tem implicações graves para a autoestima das pessoas, para a segurança de si, da sua própria família, e então isso contribui imenso para inviabilizar, inclusive, uma luta mais consistente, porque as pessoas não têm, digamos, o necessário para viverem tranquilamente. Não é? Se não é o necessário para viver tranquilamente, de alguma forma também é um problema que enfraquece a luta cívica em Angola. Não é? Os desafios e problemas internos continuam. O que eu acabo de referir está relacionado com o que vem a seguir, que é o problema do financiamento da sociedade civil. O que vocês sabem é que a comunidade internacional, de alguma forma, tem fundos disponíveis para a sociedade civil, sobretudo para organizações, digamos assim, reconhecidas. E aqui há um problema muito sério, né? Nas ditaduras, é óbvio que muitas vezes os regimes autoritários não reconhecem certas organizações quando olham que há um potencial de luta séria para pôr fim ao próprio regime, para transformar a sociedade, por um lado. E, claro, muitos doadores internacionais exigem que as organizações e movimentos tenham o reconhecimento do próprio regime, da própria ditadura. E vocês percebem aqui que há uma articulação clara entre muitos doadores e o próprio regime, porque eles sabem que o regime não reconhece certas organizações. Não é? E, nesse sentido, o regime, em parceria com os doadores, acertam quem deve receber financiamento, porque eles já escolhem aqueles que só estão mesmo preocupados com ter o necessário para viver, mas que não querem fazer qualquer transformação substancial. E por transformação substancial, eu estou a falar de uma revolução que efetivamente mude o regime e nos permita construir, digamos, uma nova Angola. Portanto, há essa falta de recursos para a luta. Nesse sentido, acho que é preciso olhar para dentro. Nós temos que mobilizar recursos internos, sei lá, mobilizar o nosso povo, explicar-lhes que essa luta levar-nos a nos libertarmos da opressão, e por isso cada um deve dar os poucos kwanzas que tem para mobilizarmos e avançar no processo de libertação.
E, de alguma forma, esses financiamentos condicionados visam exatamente, como disse, destruir a possibilidade de se construir uma agenda estrutural. E essa agenda estrutural no contexto de Angola também não existe. Tal como eu dizia, se as pessoas estão preocupadas ainda em debater durante semanas, a cantora que disse no podcast tal, estão preocupados em ir encontrar-se com alguém do MPLA para discutirem se Angola tem ou não democracia, se isso é ou não uma ditadura. Como é óbvio, essas pessoas não têm tempo de estruturar uma agenda, não têm tempo de pensar uma agenda focada que visa efetivamente nos levar à libertação. E uma agenda focada pressupõe o quê? Identificar o problema, reafirmar a natureza do regime, que é uma ditadura, e, portanto, perante esta ditadura não nos resta outra coisa senão avançar para o fim da ditadura como única agenda e único objetivo. E, claro, muitas vezes, perante grandes acontecimentos, o que as pessoas fazem é o quê? Por exemplo, está a chegar agora a farsa eleitoral, o simulacro eleitoral para que o regime possa mais uma vez se manter. E então agora as pessoas vão atrás dos doadores e os doadores dirão, olha, nesse momento a nossa prioridade é que vocês trabalhem sobre eleições e vão lá para começar a dar educação cívica ao nosso povo, informá-los como devem votar, como que se o nosso povo não soubesse como se vota. Ou seja, tudo isso não passa de perca de tempo e manutenção do próprio regime por incapacidade dos próprios angolanos. Né? Por outro lado, há aqui um elemento sobre o qual a professora Celina fez referência, por outras palavras, constitui também um problema grave ao nível da sociedade civil angolana, que é o vazio de consciência histórica. Tu vês uns miúdos, uns jovens que vão fazendo coisas e pensam que estão a fazer coisas novas, coisas que já foram feitas há 30, 25, 15 anos e não funcionaram, não mudaram. O nosso regime continua simplesmente a ser ações inoperantes, sem qualquer impacto relevante na transformação da sociedade angolana, e vão fazendo essas coisas e acham que estão a ser criativos. Por quê? Por falta de consciência histórica. E tu só podes ter consciência histórica quando consegue ouvir pessoas, como a professora Cisaltina, que já está nesse percurso há muito tempo. Essa é uma forma. E falar com os mais velhos. A outra também é estudar, é ler os estudos que existem sobre o percurso, sobre o exercício da cidadania no contexto de Angola, sob pena de começarem a reproduzir discursos que não tiveram êxitos no passado, mas você pensa que está a fazer coisas relevantes e criativas. Não é? E, por outro lado, também, um dos grandes problemas, sobre o qual eu já falei de forma indireta, é a chamada psicodependência mediática. Não é? Tu notas claramente que há muita gente que está dependente de uma exposição permanente na mídia, nas redes. E isso parece uma doença, não é? Se não aparecer na comunicação social, se não aparecer no Facebook, se não aparecer no YouTube, parece-lhes que se incomodam, estão permanentemente ali e não percebem que para tu mudares uma realidade precisa do recolhimento, precisa do silêncio, precisa da preparação, precisa do estudo em grupo, do estudo coletivo. Isso não é possível aparecendo, é necessário um recolhimento, é necessária uma organização privada mais discreta. E, portanto, aparecer permanentemente não vai resolver o nosso problema. Devemos aparecer quando chegar o momento de dar o que chamaríamos, então, o grande golpe. Alguns estão a chamar agora o último combate, não é? Traduzindo por outras palavras. E outro elemento que a mim chama a atenção e é de natureza moral, e não me surpreende, porque se há muita gente sem etiqueta e eticamente destruída ao nível da sociedade civil, não me surpreende também que seja gente sem solidariedade, não é? Basta olhar para o facto de companheiros estarem, digamos, na prisão, estou a falar dos presos políticos, e a gente que está engajado na sociedade civil e até hoje não é capaz de fazer nada pelos nossos companheiros que estão na prisão. E diz que é ativista. É óbvio que é necessário que pessoas que querem construir uma sociedade boa no futuro devem ser pessoas sensíveis, devem ser pessoas éticas, devem ser pessoas preocupadas com o sofrimento dos outros, não é?
E não é possível acreditar que essa gente que não é sensível ao seu companheiro que está sofrendo na prisão, não é sensível ao sofrimento da esposa, da mãe, do companheiro que está na prisão e diz que quer construir uma sociedade boa para o futuro. Isso é uma mentira, não é? Há outro problema igualmente interno à sociedade civil, que se aplica, como é óbvio, para outros que estão a atuar também a partir de fora, é o chamado artivismo estéril e incompetente. Não é? E aqui eu serei breve. No passado, por exemplo, no passado colonial, quando você ouve as músicas dos artistas na altura, gente que fazia teatro na altura, o que eles faziam? Faziam teatro, faziam músicas que denunciavam diretamente o colonialismo e diziam logo que o colono tem que partir. Mobilizavam o nosso povo para pôr fim ao colono. Tu os ouves músicas que o problema deles é abordar a falta de água, a falta de eletricidade, há muita corrupção. Isto não é caminho a seguir. Este é o momento de nós focarmos em mobilizar o povo como devemos nos livrar do regime. Tudo o resto já não tem qualquer relevância. Então, nota-se claramente que há um ativismo estéril e incompetente que não é capaz de apresentar caminhos ao povo para finalmente chegarmos à libertação. E aqui a imagem de Azagaia com a sua grande música, a sua grande letra, O Povo no Poder, é um exemplo claro do que devemos seguir. Povo no Poder representa exatamente uma mobilização direta às pessoas. Se ele está a dizer povo no poder, portanto, em oposição àqueles que estão no poder, devemos afastar esses. E é preciso letras, é preciso peças de teatro, é preciso, digamos, vídeos criativos feitos com recurso à inteligência artificial, focados no caminho da libertação e não nos sintomas da opressão. Parem de falar sobre corrupção, parem de falar sobre a imprensa que não é livre, parem de abordar a falta de água, parem de abordar os buracos na estrada, tudo isso até crianças de 10, 9 anos já sabem. Temos de focar qual é o caminho para a libertação e temos exemplos ao nível do continente. Está ali o Mano Azagaia como um exemplo claro de um artista visionário que sabia como efetivamente transmitir caminhos de libertação, não é? Dito isto, é preciso dizer que um dos elementos fundamentais para que vocês possam efetivamente compreender que nós não fizemos progressos substanciais é que nós, enquanto forças de luta da sociedade civil, conseguimos fazer um avanço do ponto de vista da compreensão do nosso povo de que estamos numa situação desgraçada, inaceitável. Isso é verdade. Conseguimos tornar as pessoas mais conscientes sobre a situação e o número cresceu consideravelmente. Mas quando tu olhas, por exemplo, para aquilo que são os indicadores básicos do ponto de vista dos direitos fundamentais para que um povo possa viver com o mínimo de dignidade, nós não fizemos progresso, o que significa que o nosso ativismo não conseguiu alcançar o objetivo para o qual nós gostávamos de chegar. E é preciso reconhecer isso com humildade. Não tenhamos vergonha, reconheçamos que o nosso trabalho não mudou o país. Nós não conseguimos fazer de Angola uma democracia, por exemplo. Nós não conseguimos fazer com que essa geração que vem lutando há mais de 50, 60 anos no quadro político se alterasse. Continua a luta dessa gente. Nós temos que definir novos caminhos e aqui existem indicadores. Como é que tu podes ver os indicadores? Tens que olhar para aquilo que os estudiosos estão a dizer, o que as instituições estão a dizer, para poder verificar indicadores claros e não ficar em conversas sem qualquer base, fazer afirmações sem qualquer fundamentação. Gostava de apresentar-vos aqui um exemplo da Human Rights Measurement Initiative da Nova Zelândia, por exemplo, que apresenta os indicadores últimos sobre a situação de Angola, em termos, por exemplo, de detenção arbitrária. Angola está mal, como se pode ver no gráfico. Em termos de desaparecimentos forçados, podem ver aí o gráfico, Angola está mal, nós só estamos bem em termos de pena de morte. Portanto,
em termos de pena de morte, do ponto de vista, digamos, de um processo legal. É preciso que se esclareça isso. Em Angola há aquilo que os especialistas em teoria dos direitos humanos chamam de pena de morte extrajudicial, ou seja, não há um julgamento, não temos pena de morte no nosso sistema judicial, mas o regime mata as pessoas e, portanto, esse gráfico está a referir-se às penas de morte que seguem um processo normal, uma acusação, um julgamento e há uma sentença. E aqui diz que está tudo bem. Mas o que eu gostava de lembrar é que aqui está tudo bem desde o ponto de vista de um sistema normal. Mas em termos de assassinato, o regime mata pessoas no quadro extrajudicial. E vem seguir, então, aqui a própria demonstração.